Olá, galerinha linda da Bartolomeu, do primeiro aninho, do terceiro e do quarto ano. Aqui é a tia Patrícia, mais uma vez com vocês, nas nossas aulas virtuais, nas nossas aulas remotas. E hoje, na nossa videoaula, nós vamos dar continuidade ao tema que estamos trabalhando no mês de novembro, né? Que é o tema da sabedoria africana, da cultura africana, dos contos africanos. E hoje nós vamos ler um conto africano da África Ocidental, da região da África, da costa da África, que é banhada pelo Oceano Atlântico. E é um conto muito interessante e que passa uma mensagem muito importante para nós. Vamos conhecer o conto? O título do conto que nós vamos ler hoje é esse aqui, olha. O Cego e o Caçador, um conto da África Ocidental. Vamos ler? Olha só. Há muito tempo atrás, um homem cego vivia com sua irmã numa casa muito simples, um casebre, uma palhoça, nas proximidades de uma grande floresta africana. Embora cego, esse homem era muito sábio, muito inteligente, tinha muita experiência de vida, sabedoria de vida. Mesmo não enxergando, parecia que ele via tudo, entendia de todas as coisas. Tanto que as pessoas da aldeia, quando tinham algum problema ou precisavam tomar alguma decisão importante, iam até a casa do homem cego buscar orientação. As pessoas ficavam admiradas com a sua sabedoria e muitos lhe perguntavam: como pode, você é cego, saber de tantas coisas? E ele dizia, sorrindo, com um jeito tranquilo: ah, é que eu vejo com os ouvidos. Um dia, a irmã do sábio cego se apaixonou perdidamente por um orgulhoso caçador de outra aldeia e se casou com ele. Após a celebração do casamento, o caçador passou a viver junto com o cego e com a sua esposa, que era irmã do moço cego, do rapaz cego. Mas o caçador, embora habilidoso na sua atividade, não tinha a menor paciência com o cego. Humilhava-o sempre e dizia de forma arrogante: qual a serventia de um homem cego, de um homem que vive na escuridão? Ele, na verdade, é um fardo, um peso que temos que carregar. Ainda assim, todos os dias, o cego pedia ao cunhado caçador que lhe levasse junto com ele para a floresta, para caçarem. E o caçador, claro, com a sua arrogância, né, de sempre, lhe dizia: de jeito nenhum, você cego não serve para nada, ainda vai me atrapalhar, causar um acidente. Qual a serventia de um homem cego? Um homem que vive na escuridão? E isso se repetiu várias e várias vezes. Mas, certa vez, o caçador chegou em casa muito animado e de muito bom humor. Tinha caçado uma gazela bonita e gordinha. Sua esposa assou a árvore, ou melhor dizendo, a ave, não é? Sua esposa assou a ave e eles tiveram um excelente jantar. A carne ficou macia e suculenta. Nessa noite, o caçador disse ao cunhado cego: pois bem, amanhã você irá comigo para a floresta, para caçar. Prepara-te. E assim aconteceu. No dia seguinte, munidos de armadilhas, alçapões, lanças, flechas, o caçador e o cego partiram para a caçada na floresta. Andaram horas e horas e horas. Então, de repente, o cego parou e puxou a mão do caçador. Psss,
Pare, pare, um leão! O caçador olhou em volta e não viu nada. Mas o cego disse: fique calmo, pare por um momento. É um leão, sim, mas ele já está de barriga cheia e dormindo. Não irá nos fazer mal. E, mais adiante, quando continuaram a caminhada, de fato, os dois homens deram de cara com um leão dormindo no meio do caminho. Mas conseguiram passar sem que o leão lhes fizesse mal. Depois que passaram pelo animal, o caçador perguntou ao cego: como você, que é cego, sabia da existência desse leão no meio do caminho? E o cego disse: é que eu enxergo com os ouvidos. Andaram por mais 4 horas e novamente o cego parou e puxou a mão do caçador. Psss, fique quieto, não se mova. É um elefante. Mas fique tranquilo, vamos devagar. Ele está dentro de uma poça de água cheia de lama, atolado. Ele não nos fará mal, mas vamos devagar. Ao continuarem andando, se depararam com um elefante enorme, mas que estava agarrado na poça de água e lama. Mais uma vez, o caçador ficou admirado e perguntou ao cego: como você, que nada enxerga, pôde saber desse elefante no meio do caminho? E o cego mais uma vez disse: é que eu enxergo com os ouvidos. Continuaram na sua caminhada pela floresta até chegar numa clareira, numa área aberta da floresta, onde o caçador armou o seu alçapão, ou seja, a sua armadilha para pegar a caça, e ensinou o cego a armar outro alçapão. Após terminarem a tarefa, regressaram até a aldeia. No dia seguinte, o caçador e o cego voltaram para a clareira para ver que presas, que animais eles tinham conseguido capturar em suas armadilhas. Ao longo do caminho, o caçador quis segurar várias vezes a mão do cego para guiá-lo. Porém, o cego disse: não precisa, fique tranquilo, eu já conheço muito bem o caminho. E, chegando enfim à clareira, o caçador observou que em seu alçapão existia um pássaro muito pequeno, magrinho e cinzento. E no alçapão do cego existia uma ave linda, grande, exuberante, com penas verdes, vermelhas e douradas. Parecia até um pássaro mágico de tão lindo. Sentindo-se envergonhado e com inveja do cego, o caçador correu na frente para desarmar as armadilhas e pegou o pássaro cinza e pequeno e entregou ao cego. Este foi o pássaro que você pegou em sua armadilha, disse o caçador. E ficou com o pássaro colorido e majestoso que, na verdade, estava no alçapão do cego. E o caçador pensou com ele mesmo, né? Um homem cego, que não enxerga nada, que vive na escuridão, jamais vai reparar a diferença entre os pássaros. Eu sou caçador, afinal de contas, eu mereço o pássaro mais bonito. Para ele não vai fazer diferença. Após retirarem os alçapões e armadilhas, os homens voltaram pela floresta para a aldeia. Ao longo do caminho, no meio do caminho, o caçador perguntou ao cego: me diga uma coisa, já que você é tão inteligente, tão sábio, ouve, né? Na verdade, enxerga com os ouvidos, por que no mundo tem tanta guerra, desavenças, ódio, maldades, brigas, disputas? Por que há tanta maldade nesse mundo? E o cego olhou bem para os olhos do caçador, embora não enxergasse, e disse:
é porque este mundo está cheio de gente como você, que pega o que não é seu, que engana os outros, que age de má fé, que é orgulhoso. O caçador se encheu de vergonha. O cego sabia da troca dos pássaros. Sentindo-se muito arrependido e envergonhado, o caçador pegou o pássaro cinzento das mãos do cego e lhe devolveu o pássaro que o cego havia capturado em sua armadilha, que era o pássaro lindo, colorido, vistoso. E, sem dizerem uma única palavra, continuaram no caminho. Ao chegar próximo à aldeia, o caçador finalmente resolveu falar e fez uma outra pergunta ao cego. Já que você é tão sábio e enxerga com os ouvidos, me diga, por que apesar dos males, há tanto amor, bondade e conciliação neste mundo? E o cego, mais uma vez, virou-se para o caçador e respondeu: é porque, apesar de toda maldade, existe pessoas nesse mundo como você, que se arrependem, que aprendem com os próprios erros e modificam suas atitudes. A partir desse dia, quando alguém na aldeia perguntava como um homem cego podia ser tão sábio e inteligente, quem se apressava a responder era o caçador. É que ele enxerga com os ouvidos e ouve com o coração. Não é lindo esse conto, né? Chega a ser emocionante, não é? Olha que lindo, que história bonita, uma história de superação, uma história de aprendizado, né? Uma história de mudança, de redenção, ou seja, alguém que não agia muito bem, que tinha comportamentos negativos, ruins, modifica os seus comportamentos, né? Então, a história fala desses dois homens, de um que era caçador e de outro que era cego, né? Nas sociedades africanas, né, nas sociedades tribais, ou seja, aquelas populações africanas que vivem nas florestas, que vivem próximo aos rios, a caça é muito importante, caçar animais, pescar, né, são atividades muito importantes que ajudam na sobrevivência do grupo, daquela comunidade. Então, um caçador nas antigas sociedades africanas e até hoje nessas sociedades mais simples, né, das florestas, o caçador ele tem muito prestígio, ou seja, ele é muito importante, é uma profissão muito importante. Então esse caçador, ele era orgulhoso, ele se achava o máximo, ele se achava muito bom e ele desprezava o cego, que era o seu cunhado, que era o marido, o irmão, né, da sua esposa. Ele dizia: para que serve um homem cego? Um homem cego não pode fazer nada, um homem cego não tem capacidade nenhuma, vive na escuridão, é um fardo, é um peso, é um problema que nós temos que carregar. Mas na verdade ele estava enganado. Não é porque aquele homem era cego que ele era inútil, que ele era incapaz de viver, incapaz de realizar, incapaz de produzir. E o cego deu essa lição a ele, né? Podemos dizer que durante a caminhada para a caça na floresta, o cego praticamente salvou a vida desse homem, porque ele percebeu a partir, né, dos barulhos, dos sons e também do cheiro, do olfato, que existiam animais selvagens no caminho. Primeiro um leão, depois um elefante. E aí ele preparou o caçador, ele preparou a coisa. Olha, vamos devagar, não vai nos fazer mal porque está dormindo. O leão está dormindo, mas a gente não pode ir correndo, né? A gente tem que ir devagar. E ele, então, com a sua sabedoria, esse homem cego, né? Aqui, olha a ilustração do cego, dos dois caminhando na floresta, do leão dormindo, olha o leão dormindo, o elefante atolado na lama,
os pássaros que eles pegaram nas armadilhas, o pássaro cinzento e sem graça, o pássaro colorido e majestoso que o cego capturou. E depois o caçador se arrependendo e devolvendo o pássaro do cego, né? O pássaro lindo e majestoso que o cego capturou, né? Então o homem, o caçador, ele não acreditava no potencial do cego, porque ele era cego, né? Então ele menosprezou, ele desprezou o cego, o homem cego. Só que esse homem cego deu uma grande lição, porque ele era cego, mas ele não era inútil. Embora ele fosse cego, ele desenvolveu bem a sua audição, os seus ouvidos. Então ele tinha uma escuta assim muito certeira, muito apurada. Ele desenvolveu o seu olfato, ele sentia os cheiros. Ele desenvolveu o seu tato, ou seja, as sensações. Ele conseguia sentir quando existiam animais grandes por perto ou não. Ou seja, o que ele mostrou para o caçador? Que não é porque ele é cego, não é pelo fato dele ser cego que ele seria inútil. Pelo contrário, embora ele não visse, ele desenvolveu outros sentidos, né? Outras capacidades, e ele podia sim, né, viver como uma pessoa comum, porque a deficiência não é algo que inutiliza a pessoa, não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela tem que ser excluída. Olha que história sábia. E no final da história, né, o caçador ainda quis enganar o cego, né? Ele pegou um pássarozinho chechelento, o cego pegou um pássaro lindo, maravilhoso, ele trocou os pássaros e achou que pelo fato dele ser cego nem ia se dar conta. E na verdade, mais uma vez, ele quebrou a cara, né? Porque o cego tinha as sensações muito desenvolvidas, o ouvido muito apurado, o cheiro muito apurado. Então ele percebeu claramente que o caçador tinha trocado os pássaros, né? E aí quando o caçador quis puxar assunto, perguntar por que tinha tanta guerra, tanta maldade no mundo, ele falou: é porque existem pessoas como você. Pessoas que mentem, que enganam, que trapaceiam, que roubam dos outros. E aí isso foi como uma flecha no coração daquele caçador. E aí ele se tocou que ele estava sendo mal, que ele estava agindo de forma incorreta, como um homem ruim, né? E aí ele na mesma hora repensou a sua atitude, se arrependeu e devolveu o pássaro vistoso, bonito, colorido para o cego, né? E o cego depois disse a ele, né? Embora no mundo existam muitas maldades, também existem coisas boas, também existem amizades, amor, porque existem pessoas como você, que até podem errar, mas se arrependem do erro e procuram fazer diferente. Olha que ensinamento maravilhoso, né? A gente aprende aí 2 ensinamentos importantes nesse conto africano, né? O primeiro, de que as pessoas com deficiência, seja ela qual for, deficiência visual, né, deficiência física, deficiência psicológica, emocional, qualquer que seja a deficiência, isso não significa que a pessoa é inútil, que a pessoa não pode conviver com outras, que a pessoa não pode colaborar, né? Um exemplo são as Paralimpíadas. Nós tivemos aqui as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016 e as Paralimpíadas, onde atletas com deficiência competem em várias modalidades: natação, basquete, corrida, futebol, né? Futebol de cegos, corrida de pessoas amputadas, né? Que não tem um dos membros, não tem uma das pernas, por exemplo, né? Basquete em cadeira de rodas. Olha que exemplo! Pessoas que aparentemente a sociedade despreza, né? Elas são pessoas ativas, são atletas. Então a gente tem que repensar. Às vezes a gente despreza as pessoas pela sua aparência, por uma deficiência que ela tem, e isso não é legal, não é uma atitude boa, né? E o conto também nos mostra que a gente pode se arrepender das nossas atitudes que não são legais e passar a agir de uma outra forma. Foi o que aconteceu com o caçador, que a partir dali se tornou um grande amigo do cego e sempre falava para todos da sabedoria daquele homem. Entenderam? Então,
É lindo, olha como a sabedoria dos povos africanos é linda, né? Eles têm muitas coisas a nos ensinar. Então, agora, aluninhos do terceiro ano, do quarto ano, do primeiro ano, vão lá para o Google Classroom, para o Teams, onde eu vou postar as nossas atividadezinhas sobre o texto, o conto africano que nós trabalhamos hoje, tá bom? Um beijo no coração de vocês, amo muito vocês, até semana que vem. Tchau!